Existe na literatura, assim, um conceito, desde a literatura antiga lá dos gregos e tal, um conceito de um tipo de erro, que é um erro em que a pessoa não pode mais voltar atrás. Se chama, seria tipo um erro fatal, assim, né? No mundo antigo, esse erro era chamado de hamartia. É a palavra que a Bíblia usa para pecado no Novo Testamento. Então, vou tentar te dar alguns exemplos assim para ver se você entende. Uma vez eu assisti a uma luta e eu era muito fã de um cara chamado Anderson Silva no MMA. Era um cara brasileiro que dominava assim o MMA e, poxa, era muito legal porque ele vencia de modo espetacular. E aí, certa vez, ele abaixou a guarda para um cara lá americano chamado Chris Weidman. E aí fez uma dancinha, brincou, fingiu que aquilo ali era uma palhaçada e o cara acertou um cruzado nele e ele caiu. E ali acabou a carreira do Anderson Silva mesmo. Depois ele quebrou a perna, aí depois ele não conseguiu mais vitórias e foi pego no exame de doping. Então o cara foi meio que desmoralizado assim. Foi derrocado ali, né? O erro fatal dele foi abaixar a guarda. Vou tentar te dar outro exemplo que talvez esse você não tenha entendido. Lembra daquele Nemo? Procurando Nemo? O primeiro, né? O primeiro. Que tem, eu acho que dois, que é Procurando Dory. E tem um primeiro que é Procurando Nemo. Cara, não sei se você reparou, mas o erro fatal ali, né? O erro trágico daquela história do Nemo é a hora que ele vai se afastando do pai. Lembra que o pai fala para ele assim, cuidado, não sai do recife de corais. Não sei se você sabe, mas eu já tive um peixinho daquele, é um peixe palhaço que chama. Eu já tive um peixe daquele em casa. Então, é um peixinho pequenininho mesmo. E ele vive, cara, parece que ele vive num raio de 1,5 metro a vida toda, somente. Ele fica ali 1,5 metro naquele coral ali, possivelmente abrigado numa anêmona. Tá ligado nessas paradas, anêmona, coral e tal? Então, cara, aí ele sai do recife de corais e ele vai pelo desafio dos amigos, ele vai tentar encostar a nadadeira dele num barco. E o pai falou para ele nunca sair do recife de corais, e o pai fala para ele não fazer. E ele insiste em fazer errado. E aí tem uma hora que ele vai encostar a nadadeira no barco, ele encosta, mas aí vem um mergulhador, pega, é um dentista, leva ele para o aquário lá no consultório dentário. Você lembra dessa parte do filme? O erro fatal lá dele foi ter encostado no barco, desobedecido o pai. Tem a história da Bela e a Fera. Conhece essa história? Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Bela e a Fera? Pô, beleza. Qual é o erro fatal ali da história? É o pai da Bela, que num determinado momento ele vai roubar uma flor. Você vê, né? Parece uma coisa simples, né? Singela. Então, na história, ele vai roubar uma flor, e aí nessa que ele rouba a flor, ele fica devedor daquele outro ser lá, que é a fera. E aí, num determinado momento, a filha vai salvar o pai, e a filha fica no lugar do pai. Enfim, você conhece a história toda, mas essa tem um final feliz, né? A história do Nemo também tem um final feliz. A história do Anderson Silva, não sei. A vida, cara, apresenta muitas escolhas para nós, e muitas vezes essas escolhas resultam em situações trágicas mesmo para a gente. Então, a gente vai ver um texto que vai falar sobre isso exatamente, sobre um tipo de erro, que é um erro totalmente trágico, a ponto de você não poder mais voltar atrás. E a Bíblia alerta a gente para esse tipo de erro. Então você está aí, Mateus capítulo 12 aberto, a gente vai ler do verso 22 em diante. É a história de Jesus. Não sei se você se lembra, mas no domingo eu preguei do verso 15 ao verso 21, hoje a gente está no verso 22. Aí diz assim, não foi de propósito não, beleza galera? Foi Deus que quis assim. Verso 22, então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo, Jesus o curou. E o homem passou a falar e ver, e toda a multidão se admirava e dizia, não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Até aqui só para você entender qual é o quadro. Então, trouxeram uma pessoa que tinha uma enfermidade, e essa enfermidade, ela era causada, na verdade, não por fatores físicos,
químicos, biofísicos, bioquímicos, biológicos, nada disso, beleza? Essa enfermidade era causada por um demônio. E aí Jesus vai lá e expulsa o demônio do cara. E a pessoa fica boa e por isso, né, fica boa do demônio, por isso fica boa fisicamente também. E agora ela começa a ver e a falar. E aí a multidão, vendo aquele cenário, se admirou e disse algo que, se você não tiver muito conhecimento do Antigo Testamento, você não vai se ligar. Porque a multidão falou assim: poxa, não seria este, por acaso, o filho de Davi? O que isso significa, né? Quando você lê a Bíblia mesmo lá no Antigo Testamento, conhece as histórias de Davi? Davi pega lá, afunda, gira, joga a pedra na cabeça de Golias, o gigante de Gate, né, da região de Gate, lá dos filisteus. Tá ligado nessa parada? Então, olha só, como que Jesus é filho de Davi se ele vem 900 anos, quase 1000 anos depois de Davi? Filho de Davi é Salomão, são os caras lá, né, daquele tempo. Mas não, aqui a expressão filho de Davi tem um significado especial. Significa aquele filho prometido que estabeleceria o reino de Davi para sempre. Então, viria um rei que é chamado Messias. Messias significa ungido. Quando a gente usa a palavra Jesus Cristo, Cristo significa ungido. Messias, nessa língua aqui, que é o hebraico. Então, o Messias, o ungido de Deus, viria dessa descendência de Davi. Ele é chamado de filho de Davi, mas não por ser filho necessariamente, mas é um descendente direto de Davi. Até aqui tudo certo? Então, o povo se pergunta. Nessa língua, parece até que essa pergunta é mais positiva na nossa língua do que no original. Mas no original, ela é mais negativa. Então, a Bíblia tentou traduzir assim, mas a gente traduz de modo muito positivo. Quando a gente lê, não seria este por acaso o filho de Davi? Parece que está afirmando, mas é uma dúvida mais na negação do que na afirmação. É como se fosse assim, a tradução dessa parada aqui. Como que esse pode ser o filho de Davi? Entende? Não seria esse o filho de Davi, não. É como que esse aqui pode ser o filho de Davi? Como que ele poderia ser o Messias? Por quê? Porque parece que Jesus veio de outro lugar, parece que Jesus nasceu na cidade errada, mas não, Jesus cumpriu todas as profecias certinho. Então o pessoal pergunta, como que esse pode ser o filho de Davi? Mas mesmo assim, diante dessa pergunta que é mais negativa do que positiva, os fariseus, que são um grupo de religiosos ali daquele tempo, vão ficar com raiva daquela parada. Que os fariseus vão dizer assim, verso 24, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. A palavra Belzebu, né, vem daquela língua lá, Baal, Sebul, que significa senhor, vocês vão me perdoar, mas é o que significa senhor do esterco. Esterco você sabe o que é, não sabe? Se não sabe, depois você pesquisa no Google, beleza? Então, senhor do esterco, ou senhor das moscas, ou senhor da habitação. Baal Zebu significa isso. Então, o que os fariseus estão dizendo? Que Jesus, ele expulsa os demônios, não pelo poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, como ungido de Deus, que era a pergunta daquela galera. Então, para ele ser ungido de Deus, ele tinha que ter o Espírito Santo. Lembra que no batismo Jesus foi ungido com o Espírito Santo? Então é esse o significado. O pessoal pergunta, cara, esse é aquele, como que esse pode ser aquele que tem o Espírito Santo? E aí os fariseus vão responder, não. Ele não tem o Espírito Santo, ele tem um espírito demoníaco nele. Então, os fariseus estão dizendo que ele expulsa pelo maioral dos demônios, que era chamado nesse tempo de Belzebu. Então, o maioral dos demônios tinha esse nome. E por ser demônio, tem um nome meio esquisito, meio ruim. Beleza. O texto continua, verso 25. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes. Então perceba, olha só, o texto está afirmando que Jesus, ele sabe o que aquelas pessoas pensam. Por quê? Porque Mateus sabe, quem escreveu esse texto, que Jesus é o Messias. É realmente ungido de Deus, aquele que foi prometido, que viria para salvar, né, aqueles que crescem no seu nome.
Então, ele sabendo o pensamento daquela galera, ele vai dizer assim, Jesus agora falando, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então é provável que a tradução desse termo Beelzebu seja mais aqui apropriada como senhor da casa, ou senhor da morada, senhor da hospedagem, e não senhor das moscas e do esterco, porque é isso que Jesus está fazendo referência. Vocês estão pensando que eu sou o senhor da morada, mas da morada do inferno, da morada do mal. Só que, se um reino está dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Uma casa, morada, dividida contra si mesma, não subsiste também. Se Satanás expulsa Satanás, que é o nome do maioral dos demônios, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Então o que Jesus está tentando explicar para aquela galera? Não é muito difícil não. Ele usa um vocabulário de guerra, e ele vai dizer assim, cara, se um exército está contra si mesmo, poxa, esse exército não tem chance nenhuma. Já não é difícil você lutar contra um inimigo, contra um adversário? Pô, imagina se seu exército estiver dividido. Tem um livro antigo, hoje eu estou citando o livro, hoje eu estou com essa cabeça assim. Tem um livro antigo do Sun Tzu, chamado A Arte da Guerra. E aí o que o Sun Tzu, que é um filósofo lá da Ásia, né? O que ele vai tentar dizer para a gente, ensinar? Ele vai dizer assim, olha, uma das estratégias na guerra é você dividir o exército adversário. Que aí ele traz a grande expressão que é dividir para conquistar. Então, o que ele diz? Pô, quando você luta contra um inimigo que ele está unido, você vai ter uma certa resistência. Então seria muito legal se você dividisse o exército antes, colocasse o exército dividido entre si. Dividindo, você vai ter muito mais facilidade para lutar contra. É exatamente isso que Jesus está falando. Esse cara Sun Tzu está certo nesse sentido, porque o que ele diz é uma verdade bíblica. E o que toda verdade é verdade de Deus. Então é isso mesmo, olha só, Jesus está dizendo, cara, se Satanás expulsa Satanás, então olha só, se Satanás manda um demônio entrar numa pessoa, e aí depois o próprio Satanás expulsa, imagine que eu plante algumas plantas na minha casa. Vou lá plantar, eu sou o tiozão da samambaia, da plantinha, sou eu. O dia que você visitar a minha casa, você vai reparar. Agora está cheio de orquídea na minha casa e tal. Cara, imagine que eu plante uma orquídea lá. Aí daqui a pouco eu vou lá sabotar a orquídea. Não jogo água, pelo contrário, taco fogo na orquídea. Aquilo ali vai prosperar? Aquela planta vai crescer? É claro que não. Entende? Jesus está trazendo essa lógica. Olha só. Se o maioral dos demônios planta uma planta ruim e ele vai lá e arranca, cara, para que ele fez isso? Então, se Satanás entrou naquela pessoa, um demônio de Satanás entrou naquela pessoa, e o maioral dos demônios expulsa esse demônio, pô, o reino dele não vai subsistir. Esse é um problema para nós. Saca só, Jesus está dizendo que o reino das trevas está unido, beleza? A gente briga entre a gente tem esse mal no nosso próprio coração, a gente se desune, a gente cria briga, a gente cria subgrupo, facção, não é isso? A gente cria panelinha, mas Jesus está dizendo, sabe o quê? Que o seu inimigo não está dividido, o seu inimigo não tem facção, contra o seu inimigo você deveria se unir. Por quê? Porque ele está lutando com o exército inteiro. Isso é um problema, meu camarada. Beleza? O inferno está unido contra nós. Nós, como igreja, precisamos estar unidos contra as portas do inferno. Não é esse ponto que eu quero entrar hoje. Aí a gente continua. Verso 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Cara, uma parte difícil de interpretar. É o seguinte, algumas pessoas naquele tempo expulsavam demônios. Algumas pessoas que eram discípulos daqueles fariseus. E aí Jesus chama esses discípulos de filhos de vocês. Então, Jesus está dizendo assim, se expulsar demônio vem do inferno,
vocês estão condenando os filhos de vocês, porque vocês fazem isso também. Está dando para entender? Então Jesus está dizendo assim, se expulsar demônio vem do Beelzebul, de Satanás, vocês estão chamando os filhos de vocês de Satanás. Só que aí Jesus vai dizer, então por isso, eles que fazem o certo, e não vocês, eles vão julgar vocês. O texto continua, julgar o quê? Quando? Provavelmente no dia do juízo. E aí Jesus vai começar a falar de julgamento. Então, o que Jesus vai fazer? É difícil, cara, entender essa linha de raciocínio, porque é muita informação ao mesmo tempo. Mas é assim, primeiro Jesus defende que ele não expulsa por Satanás, porque isso seria uma incoerência. Depois Jesus defende que isso vai gerar juízo. E aí ele vai dizer qual vai ser o juízo. E a gente vai ler agora, verso 28. Se porém eu, Jesus, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, Jesus coloca uma condição. Se ele está expulsando pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chega naquele momento. Então ele está dizendo assim, Satanás não reina mais, Satanás não é mais o senhor da casa. Quando o senhor de todas as coisas chega, o senhor da casa tem que sair em retirada. O senhor daquela casa, o demônio, ele tem que sair, porque tem um outro senhor agora que é Jesus. Ou como pode alguém, verso 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Daqui que vem aquele negócio de que as pessoas nas igrejas evangélicas que são consideradas pentecostais ou neopentecostais sobretudo, diferente da gente, fala para amarrar o diabo. Ah, está amarrado. Não tem essa expressão? Você já conviveu com algum crente que fala essa parada assim? Está amarrado. Esse está amarrado vem disso, porque Jesus faz essa consideração. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, quando chega alguém mais forte, entra na casa, ele mantém a metáfora da casa, do senhor da casa, e vai roubar a casa. Quem é a casa? É a pessoa que ele curou lá no início, tudo bem? Então, lembrando, a primeira cena tinha um cara doente que estava com um demônio, Jesus expulsou o demônio e a pessoa ficou curada. A casa é aquele cara. Então Jesus está explicando isso para eles. Verso 30, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aqui ele está falando da galera que é contra ele, que são os fariseus. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, ou a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Amém e amém. Beleza? Palavra dura, difícil para a gente, e a gente vai tentar entender o centro dessa palavra aí para o nosso coração. Então, a primeira lição que esse texto traz para nós é a seguinte: Jesus oferece perdão para os pecados. Então, por mais que esse texto seja um texto duro, esse é um texto totalmente positivo. Porque se há 1 milhão de pecados, beleza, 999.999 pecados são perdoados. Tudo bem? Jesus está dizendo que tem um que não tem perdão, mas todos os outros são perdoados ou perdoáveis. É claro que para que o pecado seja perdoado, você precisa se reconhecer pecador, porque a gente vai ter que interpretar isso à luz dos outros textos bíblicos. Então Jesus está colocando para a gente algo muito bacana. Jesus está dizendo para a gente que para todo tipo de pecado há perdão, só não há perdão para um tipo de pecado. Então, se você já cometeu erros na sua vida, existe a possibilidade de você ser perdoado em Jesus Cristo.
Se você cometeu erros hoje, durante o seu dia, existe a possibilidade de você ser perdoado por Jesus Cristo. E existe a possibilidade de você ser perdoado hoje e no porvir. Consegue entender? Então, olha só, eu estou meio estranho nesse culto, porque hoje eu vacilei mais uma vez, eu pequei mais uma vez, eu caí mais uma vez. Mas não é necessário que você esteja assim. Você pode estar aqui totalmente curado, com o coração totalmente ajustado, acertado, ter conserto diante de Jesus. É só você se aproximar dele, é só você buscá-lo como o Messias, como ungido, como o filho de Davi, aquele que traria perdão e um reino eterno, então, que reinaria sobre a sua vida. O reino de Deus é chegado a você, o reino de Deus é chegado a mim, o reino de Deus é chegado a nós. Poxa, Clóvis, mas tem uns amigos lá na minha escola que eles, não querem ouvir. Cara, existe a possibilidade dessa galera ser perdoada um dia. Clóvis, eu descobri uma notícia terrível, que um amigo meu está vivendo em pecado hoje, e esse amigo vivendo em pecado hoje parece que não pode ser perdoado. Pode. Jesus está dizendo que todo pecado pode ser perdoado. A gente não tem como olhar para a vida de ninguém e dizer assim, essa pessoa não pode se arrepender, não pode chegar a Jesus Cristo, nada disso. Jesus oferece perdão para nós, e eu sei disso porque eu mesmo fui perdoado. Você pode se aproximar de Jesus Cristo com esperança de ser perdoado. É só você confessar os seus pecados para Ele, é só você abrir o seu coração para Ele, é só você buscá-lo também de todo o coração, pedir para que Ele habite nessa casa e seja então o Senhor da casa, o Senhor da cidade, o Senhor daquela morada. Peça para Jesus habitar no seu coração, e aí você pode ter a vida completamente transformada por Ele. Por outro lado, o texto aponta a gente para um caminho totalmente difícil. Olha só, a segunda lição desse texto é a seguinte: mas não haverá perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se ao mesmo tempo Jesus oferece perdão para todos os pecados, com exceção de um, esse único pecado é suficiente para condenar a nossa vida e a nossa história. A Bíblia apresenta muitas vezes essa regra, de tudo com exceção de um. E aí, o que você tem que fazer? Contrastar o tudo, a grandiosidade do tudo e a grandiosidade também da exceção do um. Estranhamente para nós, Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada. E você pode falar contra o Filho do Homem, que é o termo de Daniel que Jesus resgata para Ele mesmo. Então você pode falar contra Jesus, mas você não pode falar contra o Espírito Santo. Se isso acontece, você não será perdoado. Ninguém sabe explicar exatamente como que Jesus coloca essa condição, mas eu vou tentar explicar de algum modo para você. Olha só, primeira questão que você precisa entender. Depois de ler esse texto, o texto de Lucas, o texto de Marcos, o texto de Hebreus, que diz que algumas pessoas experimentaram da graça e caíram, e o texto de João, que diz que há pecado que é para a morte, o texto da epístola de João, depois de acompanhar todos esses textos, é possível que fique claro para nós que, primeiro, aqueles que se interessam por isso e aqueles que têm medo de pecarem contra o Espírito Santo, nunca pecaram contra o Espírito Santo. Então, olha só, essa foi uma angústia que eu tive. Eu me converti com 15 anos. E aí, quando eu me deparei com esse texto, eu comecei a ler a Bíblia. E aí, quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei assim, espantado. Será que eu estou com esperança de ser salvo em Jesus Cristo? E será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Então, para mim, não tem perdão? Eu cometi aquele erro trágico. Lembra que eu falei lá no início, que eu comentei lá no início, o erro trágico, que não tem mais volta? E eu fiquei triste, fiquei analisando isso diante de Jesus. O que a gente entende é que o pecado contra o Espírito Santo é muito provavelmente a resistência
contra a ação do Espírito Santo no próprio coração, de modo que o Espírito Santo não traga a obra de arrependimento para você. Então, saca só, os caras que estão falando que Jesus expulsa por Beelzebu, os caras estão pouco se lixando para aquilo que Jesus falou. Tanto é que no final do evangelho, eles vão gritar assim: crucifica, crucifica. E aí Pilatos vai dizer: ué, mas não é o rei de você? Não, nosso rei é César. A gente não quer nada com esse cara. Então, consegue entender? É isso que é a vida de alguém que peca contra o Espírito Santo. A vida de quem peca contra o Espírito Santo não apresenta medo de ter pecado contra o Espírito Santo. Pelo contrário, está tanto faz como tanto fez, pouco se lixando. Se você tem medo de pecar contra o Espírito Santo, significa muito provavelmente você nunca pecou contra o Espírito Santo. Amém? Quem traz arrependimento para o nosso coração é o Espírito Santo. Assim como Satanás não está contra Satanás, o reino de Deus não está contra o reino de Deus. E aí Jesus está tentando explicar isso para a gente. Cara, se a obra do Espírito Santo é feita no seu coração, como é que o próprio Espírito Santo vai ser retirado do seu coração para que essa obra seja feita? É isso que Jesus está explicando. O reino de Deus está totalmente unido. Então, se o Espírito é quem traz arrependimento, como que você pode se preocupar, em ter feito alguma coisa contra Deus? É o próprio Espírito que faz isso. Beleza? Isso é prova de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Por outro lado, Jesus, e aí qual é a obra do Espírito Santo? Jesus vai dizer lá, João capítulo 16. Vocês estão lendo a Bíblia aí também, não estão? Não é assistindo só Bela e a Fera, Procurando Nemo, não. Vocês estão lendo a Bíblia. Então, o que diz lá em João capítulo 16? Jesus vai dizer assim: eu vou ao Pai. É necessário que eu faça assim, porque eu vou enviar para vocês o Consolador. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você se arrepende, é porque você está convencido do pecado, da justiça e do juízo. É porque o Espírito Santo fez essa obra no seu coração. Então, isso é prova de que você tem o Espírito Santo. Isso é prova de que você está perdoado. Isso é prova de que você pertence a Cristo. Isso é prova de que você foi comprado por Ele. Isso é prova que você já foi perdoado eternamente. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer que hoje a gente reina nas regiões celestiais. Hoje, antes da gente morrer. Por quê? Porque tudo já está garantido por Jesus Cristo. Você consegue entender? Então, meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado possível para aqueles que se arrependem, para aqueles que choram por seus pecados, para aqueles que temem a Deus. Não é um pecado possível a essas pessoas. Tudo bem? Outra coisa que a gente consegue entender desse texto, que por outro lado, a gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente fala. E aí Jesus vai dizer exatamente sobre isso. Cara, você tem que ter cuidado com aquilo que você diz. Então, não significa que você seja salvo, que você pode falar todo tipo de bobagem e de besteira, e ficar brincando com coisas que são sagradas e que pertencem a Deus. Então, se algo pertence a Deus, evita fazer algum tipo de comentário que seja zombando, contrário, zoando, blasfemo, assim por diante. Tudo bem? Para as coisas de Deus, a gente deve guardar o nosso próprio coração. Uma vez, uma pessoa me falou assim: poxa, Clóvis, mas às vezes eu estou orando e vem um pensamento muito ruim no meu coração. Às vezes até de um palavrão assim, enquanto eu estou orando. E você pode se espantar com isso aí, isso passa pelo coração de qualquer um, até pelo meu, beleza? Todo mundo tem o mesmo coração, galera. A gente é cana quebrada, a gente é coisa quebrada. Então, eu penso um palavrão, quem já, infelizmente, impregnou a cabeça com pornografia, pode orar e pensar em pornografia. Infelizmente, meus irmãos, isso pode acontecer. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Então não, isso é pecado. Isso é pecado, beleza? Você ter acessado pornografia e ter gravado aquela porcaria no teu coração, é pecado.
Agora, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Beleza? Não é de jeito nenhum. A blasfêmia contra o Espírito Santo é nesse nível aqui. Os caras estavam convivendo com Jesus. Os fariseus declararam, na pessoa de Nicodemo, João capítulo 3, que Jesus parecia que tinha vindo de Deus. Por quê? Ninguém pode fazer as coisas que você faz se você não está vindo de Deus. Então eles reconheciam algo positivo de Jesus, mas agora, por uma questão de inveja, por uma questão de ciúmes, por uma questão de dureza de coração, eles dizem para o Cristo encarnado que Jesus está possuído por Belzebu. Se o nosso coração não chegar nesse ponto de dizer que Jesus está possuído por Belzebu, beleza? Na cara de Jesus, depois de Jesus fazer um sinal miraculoso na nossa frente e curar uma pessoa cega que não consegue falar, poxa, a gente não chegou no ponto de pecar contra o Espírito Santo. Você consegue entender? Então a gente pode pecar de modo muito grave, mas esse não é o erro trágico, esse não é o erro fatal, não é aquele que vai virar a chavinha e agora você vai estar no inferno para sempre. Tem um filme que se chama O Milagre de Anne Sullivan, que nesse filme vai ser exatamente isso, né? Ela vai trabalhar com uma menina que não fala e a menina não enxerga. E a menina, por isso, não ouve também, né? Para não falar, antes não ouve. E aí ela vai tentar ensinar essa menina a fazer sinais com os quais ela possa se comunicar. Aí são sinais pelo tato, porque, ela não consegue ver ninguém fazendo sinal, tem que ser sinal pelo tato. Ela cria esse método. Estou dizendo isso para você entender que tem pessoas nessa situação tão grave e difícil. Jesus está colocando para nós, meus irmãos, uma situação pela qual a gente tem que temer. Então, o que eu quero que você saia daqui ligado, assim, que é talvez, o mais importante desse texto aqui para nós. Então, primeiro, você tem que se aproximar de Jesus, beleza? Você tem que buscar a Jesus Cristo, você tem que amar a Jesus Cristo, você tem que querer a sua presença e você tem que entender que você pode ser perdoado também. Então, creia e persevere, a primeira aplicação. Creia e persevere. Creia que Jesus te perdoou, creia que Jesus está contigo, creia que existe perdão para o pior dos pecados. Só tem um pecado que não tem perdão. Então, se coloque diante dele, se aproxime dele, busque a Jesus de todo o coração. Segunda e última aplicação, tema e cuide para não blasfemar. Olha só, tema e cuide para não blasfemar. Cara, fica ligado aqui nos cultos. Você entende? Você está diante da presença de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele prometeu que seria assim. Ele disse que 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio. Então, por mais que a gente não enxergue, Jesus está aqui, porque Ele prometeu que estaria assim, e Ele é totalmente fiel. Nele não há mudança ou sombra de variação. Esse que é totalmente fiel está aqui no nosso meio. Então, na presença de Jesus, tenha mais temor do que nunca. Para de conversar nos cultos, beleza? Para de ficar, jogando troço nos cultos. Para de ficar vendo bobagem no celular, mídia social, notificação, qualquer coisa desse tipo. Para com isso, cara. Você está na presença de Jesus. Aí você pensa assim, mas esse pessoal aqui, Cláudio falou que é só, quando blasfema contra o Espírito Santo. Não, todo pecado é terrível diante de Deus. A blasfêmia não tem perdão. Mas você acha que os fariseus começaram, a primeira vez que eles encontraram Jesus, eles chamaram Jesus de filho de Belzebu? Falaram que ele estava cheio de demônio e de Satanás? Na primeira vez que eles encontraram com Jesus? Não. Na primeira vez eles desconfiaram, na segunda eles endureceram mais o coração, na terceira vez eles já começaram a ver coisa do capeta onde não tinha. Aí na quarta vez eles estavam falando aqui que Jesus estava possuído por Belzebu. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra no nosso coração, não. Essa chave não é virada assim, de um dia para o outro, não. Essas coisas acontecem gradativamente. É uma escada que a gente vai descendo, até o quinto dos infernos. Então, meu irmão e minha irmã, se liga.
Pô, na presença de Deus a gente não brinca. Na presença de Deus a gente precisa temer. Na presença de Deus a gente precisa vigiar. Na presença de Deus, se a gente usar a tecnologia, a gente tem que usar para a glória de Deus. Todo mundo está entendendo? Queridos, Jesus é perdoador e maravilhoso. Jesus é manso e humilde. Jesus restaura a nossa vida. Mas Jesus convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Um dia nós seremos cobrados por cada palavra que a gente disse. Cada palavra dita de modo inapropriado vai ser cobrada um dia. Sabe quem disse que isso vai acontecer? Jesus. O próprio Jesus disse que a gente vai ter que dar conta de tudo que a gente fez, de tudo que a gente disse. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Se coloque com temor diante de Deus, para que a sua vida seja salva no último dia. E se for salva, vai ser pela misericórdia e pelo sangue de Jesus. Amém. Vou orar com você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Senhor. Nós cremos que para todo pecado há perdão. E o Senhor é rico em misericórdia e cheio de amor para as nossas vidas. Porém, Senhor, livra-nos desse pecado que é imperdoável, que é blasfemar contra o Seu Espírito Santo, e nos livre de um caminho de morte, que é começar a duvidar da Tua presença, duvidar da Tua ação, duvidar daquilo que é respeitoso diante da Tua presença, duvidar da Tua honra, duvidar da Tua santidade. Nos ajude, Senhor, a em cada culto, sexta após sexta, sermos santos diante daquele que é totalmente santo, que é o Senhor. Nos ajude, Senhor, capacita cada adolescente aqui, para que a vida deles seja exemplar diante daquilo que propõe o Teu Evangelho Santo. Nos perdoe, cuide de nós, é o que a gente pede em Teu nome. Amém.